Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nessa disciplina Gestão de Operações e Produção. É um prazer encontrá-los aqui na nossa primeira videoaula e hoje vamos falar de alguns tópicos selecionados dos e-books 1 e 2. Então vamos responder algumas questões interessantes e vamos ao mesmo tempo deixar algumas questões para vocês refletirem e continuarem aí se debruçando no decorrer do curso. Então, estaremos juntos, podemos nos falar por meio dos fóruns e nas próximas aulas e sem dúvida essa jornada será bastante produtiva para todos com um grande conhecimento agregado nessa área do conhecimento. Vamos lá então? Então, temos aqui, inicialmente, né, a nossa disciplina, que está aqui ainda na fase inicial, Gestão de Operações e Produção. Então, nessa disciplina, vamos ter alguns tópicos selecionados nessa videoaula que estarão relacionados aos e-books 1 e 2, que vocês poderão complementar por meio da leitura e, ao mesmo tempo que obterão algumas respostas nesta aula inicial, também terão algumas questões para sua reflexão posterior. Vamos lá então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, primeiramente, né, vamos falar do tema da disciplina, né, os dois tópicos que já estão inseridos no próprio tema da nossa disciplina, que é gestão de operações e produção. O que é, né? Aqui, perdão, só uma correção. Deixa eu só fazer um ajuste no slide, só um instante. Então, voltamos aqui, né, as nossas perguntas, né? O que é gestão de produção e o que é gestão de operações. Então, duas perguntas relacionadas ao tema da nossa disciplina. Vamos ver então como podemos clarear as duas perguntas, né? Obter as respostas. Então, aqui nós temos, né? A gestão da produção, ela está voltada com a questão da responsabilidade de administrar as atividades industriais voltadas para a produção de bens físicos. Por outro lado, né, a gestão de operações, ela administra atividades relacionadas ao atendimento nas empresas que operam na área de prestação de serviços. Então, perceberam aí a diferença? Quando falamos de gestão da produção, estamos aqui focando na administração de atividades industriais e também na produção de bens físicos. Por outro lado, quando pensamos na gestão de operações, estamos também focando em administrar, mas pensamos no quê? Nas atividades relacionadas a atendimentos e, particularmente, né, operando na área de prestação de serviços. Então, são duas áreas que estão diretamente relacionadas, né? São duas áreas aí do conhecimento que caminham juntas, a gestão da produção e operações. E vamos então trazer algumas questões importantes para vocês. Algumas questões, as respostas vocês obterão nessa aula, outras vocês vão trazer à tona conhecimentos que vocês já têm e, ao mesmo tempo, agregando novas ideias. Vamos então ver qual que é a primeira pergunta. Ó. Quais são alguns gargalos ou quais são os gargalos mais comuns na produção? Então, quando pensamos em gargalos, aqui pensamos em pontos críticos, né? Problemas. Quais seriam os pontos críticos? Né? Insatisfação de funcionários, estoque insuficiente. Qual seria o problema mais comum que vem à sua mente? Então, aqui nós vamos levantar alguns desses problemas. Você já deve ter pensado em alguns aí, né, à medida que você está assistindo, mas nós vamos pensar aqui em alguns específicos para compartilhar com vocês. Então, imaginem aqui um dos problemas que nós podemos trazer, que estão entre os mais comuns. Nós temos aqui a questão da previsão de pedidos, né? Então, pedidos solicitados no mês de abril, numa determinada produção, 5 itens para entregar em 30 de abril. Por outro lado, vamos pensar em pedidos no mês de junho, né? Um mês futuro. Qual será a quantidade? Qual que será o prazo de entrega? Então, muitas vezes você tem variação, né? Nas quantidades
e você vai ter que trabalhar tudo isso, né? Essa oscilação que pode existir de pedidos, ao mesmo tempo balanceando o seu estoque, né? Para você ter estoque suficiente, mas também não ter estoque em excesso, porque também seria outro problema, né? Que poderia prejudicar a saúde financeira da empresa. Então, um dos problemas iniciais que nós estamos destacando é esse, né? A questão da previsão, né, dos pedidos. Quando você já tem um certo histórico e ele mantém-se dentro de um padrão, você consegue resolver essa questão olhando o histórico, né, da empresa e fazendo aí as previsões. Mas mesmo tendo esse histórico, existem as variações, evidentemente. Então esse seria um dos problemas, né, que nós poderíamos colocar que precisa ser administrado aí no todo o processo produtivo. Vamos então agora ver também outro problema que nós vamos trazer aqui para vocês, para compartilhar, que seria esse daqui. Existem as restrições de operações, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês sobre um tipo de restrição. Então aqui temos, né, uma empresa de transporte que ela opera com dois tipos de caminhão. Então os caminhões grandes têm espaço para transportar 2 metros cúbicos de carga refrigerada e 3 metros cúbicos de carga não refrigerada. Já os caminhões pequenos têm 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 1 metro cúbico de espaço não refrigerado. Agora vejam a situação. Um cliente ele solicitou uma coleta de 16 metros cúbicos de carga refrigerada e 12 metros cúbicos de carga não refrigerada. O proprietário da transportadora estima que para essa operação o custo por viagem do caminhão grande seja R$ 100, do pequeno R$ 60. Quantos caminhões de cada tipo deverão ser usados no transporte do produto, de modo a minimizar o custo total da operação? Então, esse é um problema aqui que nós estamos trazendo de uma situação específica, mas esse problema, nessa questão, revela algo muito importante, né? A ideia de minimizar o custo de operação, que todo gestor precisa, né, focar nisso. Então, nós não vamos falar extensivamente, eu só trouxe a ideia aqui para vocês pensarem em um dos problemas, né, que precisa ser sempre otimizado, é a questão aí do custo de operações. Quando você pensa nesse problema de custos de operações, entra aí a área do conhecimento conhecida como pesquisa operacional, que tem também o suporte aí da programação linear e que vai trazer dados para o gestor tomar as suas decisões. Nós vamos mostrar brevemente, né, como modelar esse tipo de problema, mas só para vocês entenderem, né, de onde as informações surgem até chegar ao gestor para tomada de decisão. Vamos lá, vamos na sequência ver a modelagem, né, do problema. Então, aqui temos primeiro a questão, né, de minimizar os custos. Então, aqui nós temos os valores, né, voltando aqui no slide anterior para vocês verem, né. Então, nós tínhamos aqui o custo por viagem do caminhão grande era de R$ 100, deixa eu dar uma riscada aqui, ó, e o custo do caminhão pequeno era de 60. Então, você tem, nesse primeiro momento, só um instante. Então, aqui você tem que o custo do caminhão, né, grande R$ 100 e do pequeno 60 e você quer minimizar os custos. Você tem aqui as restrições para as cargas, né, refrigeradas e para as cargas não refrigeradas dos caminhões, né? Então aqui você tem as restrições dos dois caminhões para as cargas refrigeradas e aqui para as cargas não refrigeradas, que aqui era 1, né, no caminhão pequeno, e o 1 não aparece na frente do X, o X1 e o X2 estão representando aqui caminhão grande, caminhão pequeno, e aqui no final está representando, né, os dados que nós coletamos do pedido do cliente, né? Então vamos ver aqui, ó, só para vocês observarem, voltando aqui no slide anterior.
Então, aqui os pedidos do cliente, né? Ele solicitou, deixa eu riscar aqui para você perceber. Então, ele solicitou uma coleta de 16 metros cúbicos de carga refrigerada e 12 metros cúbicos de carga não refrigerada. Então, foi essa a solicitação do cliente. Então, aí colocando esses dados, né, em formas de equações ou inequações, você tem como fazer a modelagem matemática, que poderia ser feita graficamente, como veremos a seguir. E aí, nessas modelagens matemáticas, você teria os pontos que forneceriam aí as melhores soluções para as composições entre caminhões grandes e pequenos, para que você pudesse ter o custo mínimo, né, de operação. Então, esse tipo de problema, né, ele foi mapeado aqui com a modelagem matemática usando o gráfico. Existe aí na pesquisa operacional outros modelos, né, como o método Simplex e outros métodos que permitem otimizar problemas de operações. Só que como que o gestor vai analisar tudo isso, né? O gestor ele não vai fazer todo esse cálculo matemático, ele não vai trazer o problema para equações, né, e inequações e começar a modelagem, trabalhar em cima disso, né? Não vai ser o papel do gestor. O gestor tem que ter a noção de que tudo isso foi feito, mas ele precisa acompanhar as informações. Como que o gestor vai acompanhar então as informações? Vamos ver agora, né, a seguir, ó, a pergunta que eu acabei de fazer para vocês, né? Como gerir todas essas informações? Se você não tivesse nenhum apoio, né, de um bom sistema, você nem teria acesso a essas informações. Então, você precisa ter um sistema integrado que te forneça essas informações para que você possa ter a melhor tomada de decisão, né, otimizando processos e, ao mesmo tempo, minimizando aí os custos de operações. Então, como que você tem acesso a essas informações? Um dos sistemas, né, que pode ser usado, né, aqui, que vamos destacar para vocês, está relacionado ao MRP, que ele está inserido num sistema chamado ERP, que é Enterprise Resource Planning. Então, como que o ERP vai ajudar? Então, esse ERP ele é um sistema que abrange diversas áreas da empresa de forma a integrar as operações, facilitando a gestão e processo de tomada de decisões. Então, as informações de otimização, né, desses problemas de operações têm que chegar ao gestor por meio de um sistema integrado com várias áreas, e você vai ter acesso dessas informações que já foram modeladas matematicamente para a tomada de decisão. Então é importante o sistema que venha integrar realmente tudo para que você consiga resolver de uma forma que minimize os custos, que seria otimizar o problema. Então vamos aqui na sequência trazer outras perguntas para reflexão. Então, como eu falei, algumas respostas eu ia trazer nessa aula, outras eu ia deixar para vocês pensarem e pesquisarem, lerem, relerem o material, né? Então, ó, comprar ou produzir? Quais os problemas envolvidos, né? Será que a empresa ela tem o know-how? Será que sairá mais barato terceirizar? Ou será que se ela terceirizar, ela vai estar, a empresa estará disponibilizando a sua própria parte da sua tecnologia, do seu conhecimento, que prejudicará aí na questão da concorrência futuramente? Então, algumas questões envolvidas, né? Leiam mais sobre o tema, é bem importante. Outra questão que eu trago aqui para vocês é gestão de estoque. Então, qual o principal problema envolvido aí na gestão de estoque? Será que eu tenho estoque em excesso ou será que agora eu vou produzir e eu não tenho material suficiente no estoque?
como gerir, né? Que ferramenta pode ajudar? Então, nós temos aí uma ferramenta, né, para ajuda, uma técnica, que seria a questão da curva ABC. Então, depois leio mais sobre a curva ABC também, né, como que ela funciona, né? Então, os estoques, eles podem ser separados, né, em matéria-prima, material, em processo e produto acabado, mas aí entra a questão aí do just in time, que é perigoso você estar só com material para aquele momento, né, ou ter uma pequena reserva que de repente pode ter um furo de produção e parar todo o processo. Então, tem que ser bem administrado o estoque, né? E uma das formas de administrar seria a curva ABC, onde você vai fazendo estoque por valor agregado, né? 20% dos itens com maior valor agregado, 30% dos itens com valor agregado intermediário e 50% restantes você faz assim essa composição, né? 20, 30 e 50, pensando aí em maior valor agregado, intermediário e o restante 50%. Aqui é um modelo, né, bastante usado, mas também vale a pena ler mais e pegar, né, os artigos e os materiais aí, os cases, né, que trazem situações de empresas bem interessantes para fazer análises, para que vocês possam se familiarizar com mais detalhes sobre o tema. Outra pergunta que eu deixo para vocês também é sobre sistemas de produção. Podemos falar do sistema, né, de produção contínua, produção por lotes, produção por projetos, né? Como funcionam? Qual é o melhor para cada situação? Tá? Então, são análises importantes que também um gestor, né, de operações e produção precisa se familiarizar, e eu deixo aqui também esses pontos para reflexão para vocês. Então, nós concluímos aqui a nossa aula, né? Então, deixa eu só colocar aqui no slide final. Então, eu agradeço a presença de vocês na aula de hoje e vamos mantendo aí o contato. Na próxima aula eu trago mais elementos importantes para vocês sobre a gestão de operações e produção. Continuem aí firme no ritmo de estudos, acompanhando as atividades, os materiais, que com certeza vocês terão bastante sucesso nessa disciplina e conseguirão agregar aí bastante conhecimentos novos nessa área do conhecimento que é tão fundamental, né, para o gestor nos dias atuais. Forte abraço a todos e até a próxima.